Quem tem razão? E o debate hoje é justamente sobre o papel do Congresso Nacional. Nós temos visto um ativismo judiciário e as pessoas, alguns não gostam dessa expressão, mas não tem como definir de outra maneira. Nós tivemos um caso recente que saltou aos olhos. O Congresso Nacional, especificamente a Câmara, estava discutindo naquele momento a PEC, que já havia sido aprovada no Senado, ou seja, havia uma discussão, uma articulação, ou seja, a Câmara estava debruçada sobre o assunto. De repente veio uma decisão completamente fora, digamos, da regra institucional conhecida, ou seja, quem discute, quem propõe o orçamento é o Executivo, quem discute e aprova ou não é o Congresso Nacional e faz as alterações. Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão liminar, monocrática do ministro do Supremo, justamente para alterar completamente, tirando do teto, ou seja, o Bolsa Família. Bom, vamos lá. Temos aqui o senador Plínio Valério e também a deputada, daqui a pouco a gente vai ter o Cristiano Noronha também, né? Senador, eu preciso começar com o senhor, porque, claro, todos os olhos vão se voltar ao Senado em relação a excessos supremos em relação à Constituição, ao rito institucional que prevê a Constituição em relação, sobretudo, à separação dos três poderes. O senhor supõe que teremos no ano que vem, o senhor é um dos mais combativos em relação a isso, mas teremos maioria, teremos um grupo mais forte no Senado para, digamos, garantir a separação constitucional que a Constituição já prevê, a separação dos três poderes? Boa tarde. Eu tenho esperança de que nós tenhamos pelo menos um grupo maior. Maioria não. Maioria é difícil, quase que no impossível. Eu espero que nós tenhamos um grupo maior. Por exemplo, agora, quando a gente pediu o impeachment do Barroso, só 6 senadores assinaram. Quando a gente pede o impeachment do Moraes, muita gente faz que não está ouvindo, que não é com o Senado. E eu espero, pelo menos, que nós tenhamos aí mais 10, mais 15 companheiros e juntos possamos estar cobrando que se coloque em pauta pelo menos um dos vários pedidos de impeachment que tem aí, principalmente contra o Alexandre de Moraes, porque não é possível mais. A gente se elege senador, pertence a essa camada, a única instituição que pode fazer algo, que pode frear o Supremo Tribunal Federal, e a gente não freia. E a gente não faz esse algo. E a coisa foi crescendo, né? Furaram, a boiada passou quando a Câmara autorizou a prisão lá do Daniel. E eles perderam a vergonha. Eles não têm mais nenhum pudor em se meter no Executivo e se meter no Legislativo. Eu vou te dar um exemplo rapidinho. Você tem o Alexandre de Moraes, que manda prender o índio quando ele deveria estar solto, e tem o Gilmar, que manda soltar o Cabral quando ele deveria estar preso. Quer dizer, total inversão de valores. A minha esperança é que nós tenhamos novos companheiros para ficar nessa trincheira com a gente. Antes de ouvir a deputada, o senhor falou assim que os ministros já não têm mais vergonha de interferir nos outros poderes. Quando o senhor fala com seus colegas senadores que, digamos, não querem nem tocar no assunto de pelo menos discutir, eles também não sentem vergonha de ver um Senado, digamos, infringido por uma decisão do Supremo, o Congresso Nacional infringido quando uma decisão do Supremo vai lá e atropela uma discussão institucional, por exemplo, nessa questão do orçamento? Eu não queria entrar em detalhes para não constranger ninguém, mas na realidade a maioria faz que não ouve. A gente fica falando, eu falo nisso desde 2019, quando eu entrei, quando assumi como senador. Desde 2019 que eu já notava a intromissão do Legislativo. Naquela altura tinha jeito, agora só tem um remédio amargo do impeachment. Não tem outra saída para nós, só o remédio amargo do impeachment. Então, a gente, para não constranger, ninguém insiste, a gente se posiciona. Não insiste muito, porque ali é uma instituição, ali cada um tem seu CPF próprio, né? Cada um CNPJ próprio, cada um faz o que quer ali. São pessoas experientes. Então, a gente, para não constranger, não fica insistindo muito junto a eles, mas da tribuna falando sempre. Se você der espaço, nós podemos falar daqui a pouco do anteprojeto da comissão presidida pelo Lewandowski, que é uma imoralidade, que é chamar todos nós, senadores, de idiotas. Vamos falar sobre isso, sim. Não, até o senhor foi convidado tempos atrás, falamos sobre esse assunto, mas eu quero voltar a esse ponto, porque agora finalmente foi apresentado. Até aquele momento estava sendo discutido sem a participação do Senado, ou seja, dos senadores. Incrível. Deputada, seja bem-vinda uma vez mais. A gente viu uma iniciativa da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do seu partido, inclusive, apresentou um processo, uma CPI, inclusive, para investigar os excessos da justiça brasileira, e ele citava, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Obviamente que a Câmara não pode tomar uma decisão sobre ministros, isso cabe ao Senado, mas a Câmara vai mudar realmente a partir da nova legislatura, a partir do ano que vem?
Olá, Piotr. Olá a todos. Eu acho isso muito pouco provável, Piotr. Vamos, assim, eu estava ouvindo o senador Plínio Valério falando, ele realmente faz parte do Senado que a gente gosta de ver agindo, que a gente tem orgulho, porque muitas vezes eu me pergunto, onde está o Senado? Cadê os senadores? E a Câmara, por sua vez, não fica muito atrás. A gente vê uma Câmara completamente subserviente, né? Você tocou no assunto da prisão do Daniel Silveira, que independentemente de gostar, achar que foi adequado ou não foi adequado, porque eu achei horrorosa a atitude dele, o que deixaram o Supremo Tribunal fazer ali dentro naquele momento selou a subserviência absoluta. Então, é vergonhoso ver uma invasão de competências e o Congresso Nacional de joelhos. É assim que eu vejo. Eu não tenho muitas esperanças em relação ao próximo Congresso, uma vez que quem dá o tom disso tudo também é o presidente e os líderes da casa. E pelo que eu vi, até porque muitos parlamentares foram calados, multados, e estão numa situação horrorosa, eu não vejo ninguém sair em defesa deles, né? Você tocou no assunto da CPI, do meu querido colega Marcel Van Hatten, que não teve, talvez por questão de tempo, mas também por outras razões, mesmo se tivesse tempo, vontade de instalar. Eu coletei 80 assinaturas para a gente chamar o ministro Alexandre de Moraes para uma comissão geral, para dialogar sobre os excessos e o abuso de poder, de autoritarismo, e sequer foi ouvido, sequer cogitou-se chamar. Então, eu vejo que já passou da hora da gente rediscutir os papéis, né, e harmonia entre os poderes, porque está num vale tudo supremo, e quem manda, os parlamentares embaixo, pouca ação tem e pouco poder tem, porque quem está dando o tom são os presidentes e os líderes. Deputada, a senhora fez menção ao caso do Daniel Silveira. Eu também não acho, discordo frontalmente que alguém vá lá e mate alguém, mas eu não posso negar a ele o direito que ele tem de defesa, até porque isso é institucional. O caso ali sempre é você também, mas você concorda com ele? Não, não concordo com ele, não preciso concordar com ele, mas não posso deixar de reconhecer que ele tinha direitos e que aquilo é uma afronta. Eu fico imaginando, o Zé Maria esses dias estava conversando comigo sobre esse assunto aqui na Jovem Pan, vou trazer um bastidor aqui, ele falou, imagina o doutor Ulisses vendo um deputado ser preso por uma decisão do Supremo, tal como aconteceu. Imagina o doutor Ulisses, que, né? Bom, é sinônimo de Constituição, né? Noronha, pois não, deputada, pois não. Não, é que você fez só uma colocação, vamos passar para o Cristiano Noronha, mas é uma vergonha ver, inclusive, parlamentares se calando. O senador estava falando assim, parece que ninguém ouve. Pois é, senador, é vergonhoso, porque a gente fica indignado, fica revoltado, e todo mundo faz cara de paisagem, de piscina, de lagoa, parece que o assunto não é com eles. E é uma vergonha deixar o STF invadir a porteira da onde não deveria estar. Eles têm que guardar a Constituição e não fazer barbaridade. Cristiano Noronha, bem-vindo. Boa tarde a você. Que expectativa você tem do Congresso? Temos aqui um senador, aliás, que está atuante nesta área, defendendo e criticando os excessos do Supremo. Uma deputada que fez exatamente a mesma coisa aqui, mas que eles têm, digamos, uma previsão pouco otimista em relação a se formar uma maioria em torno desta causa, que me parece óbvia, que é defender a prerrogativa de existência do Congresso Nacional. Na sua opinião, Noronha, o que você espera do próximo Congresso em relação a essa questão da separação dos poderes, a separação institucional? Boa tarde, Piotr, boa tarde ao senador Plínio Valério e também à deputada Adriana Ventura. Um prazer participar aqui do debate com vocês. Olha, Piotr, se a gente olha, essa própria decisão que você citou do ministro Gilmar Mendes sobre a questão do teto de gastos, ela foi uma ação impetrada por quem? Por um senador também, o senador Randolfo Rodrigues, que é do Rede, né? A questão do orçamento das RP9, né, das emendas de relator, foram ações apresentadas por quem também? Por deputados e senadores, PSOL, do Rede, também questionando. Então, na verdade, Piotr, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas têm sido tomadas também porque elas têm se transformado numa terceira casa legislativa, praticamente, porque os partidos, aqueles que perdem eventualmente
eventualmente uma determinada votação, seja na Câmara, seja no Senado, há sempre uma terceira casa, que nesse caso é o Supremo Tribunal Federal, que sempre se recorre a ele. E o Supremo Tribunal Federal acaba decidindo, né? Acaba julgando algo inconstitucional ou inconstitucional, porque foi provocado por algum partido político. E vale dizer que, pela Constituição, qualquer partido político pode apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, essas decisões do Supremo, elas acabam, de certa forma, refletindo uma disputa política. Então, se você perde uma votação ou se tem alguma decisão no Congresso Nacional que não lhe agrada, você acaba recorrendo ao Supremo. Eu já vi várias vezes o Supremo sendo acionado, por exemplo, porque os membros de uma CPI não foram indicados pelos líderes, né, ainda na gestão do ex-presidente Sarney, né, na época ali, ele segurou a apresentação de uma CPI e foram com ação no Supremo Tribunal Federal, forçando ele a tomar essa decisão. Várias reformas que são aprovadas pelo Congresso Nacional também se transformam alvo de uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, o meio político também acaba acionando de forma bastante intensa o Supremo Tribunal Federal em várias decisões com as quais eles são derrotados no Poder Legislativo. Então, eu vejo que essa disputa tende a continuar. Essas coisas tendem, muito provavelmente, esse processo, essa judicialização de determinadas decisões, acabam parando no Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo isso tendo fim e, muito provavelmente, essa disputa vai continuar, o Supremo vai continuar sendo acionado mesmo com o novo Congresso Nacional. Noronha, antes de ouvir o senador e a deputada novamente, só me permita pegar um trecho do que você falou, até porque foi tema de um debate aqui. É uma subversão da democracia. O sujeito perde no voto na Câmara e no Senado e vai lá e recorre para ganhar uma liminar de um ministro, digamos, mais próximo dele, não sei. Mas, enfim, eu não tenho como conter e nem conteria o desejo de um parlamentar, seja o Randolfo Rodrigues ou seja lá quem for, de ir ao Supremo reclamar. Agora, o que eu já vi na minha história de jornalista cobrindo é que já vi o Supremo dizendo: esse aqui não é um assunto meu, eu não vou me... Daí, eu não tenho também, digamos, um desejo supremo, aqui obviamente é um trocadilho, de querer participar da vida parlamentar sem voto. Eu acho que esse é o drama, porque me parece que... embora alguns parlamentares da esquerda achem graça quando você pratica ditadura de opinião no país, que você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, suprimir direitos de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, a gente viu isso recentemente, essa emissora foi vítima disso, inclusive, mas eu não vou tirar a liberdade do parlamentar de fazer uma coisa que eu acho errado, mas enfim, ele tem essa liberdade. Agora, o ministro do Supremo, institucionalmente, não dizer que, olha, isso aqui não é um assunto, isso aqui, vamos usar latim, interna corporis, essa expressão. Senador, é isso que se diz, não é? É isso, porque antigamente você ouvia dizer, um juiz, um desembargador, dizer, isso é interna corporis, isso é entre vocês, decidam lá. Mas não, eles assumem questões que não diz respeito. Eu vou dar um exemplo, quando começa processo, já começa no Supremo. Então, quando um senador se comporta como uma criança que tropeça no brinquedo e chuta o brinquedo, e vai ao Supremo reclamar do voto, porque perdeu. A minha vida inteira, se eu for somar, eu perdi 90% de votações, porque pertencia a uma minoria, mas não vou ao Supremo, porque não reconheço no Supremo prerrogativa para isso. Então, a gente tem, como o Piotr falou, o senador tem liberdade de ir. Não deveria, mas é da cabeça dele. Agora, você não vê nem um minuto o ministro dizer que é interna corporis, que decidamos todos nós. Por exemplo, a instalação da CPI da Covid. Aquilo era entre nós, era entre os senadores, nunca era questão de Supremo. Então, essa inversão de valores. Porque quando eu assumi em 2019, eu dizia o seguinte, que os ministros se achavam semideuses. Hoje, 2022, eles têm certeza, porque ninguém combate, ninguém freia. O que o Alexandre de Moraes faz, ele afronta uma população de milhões e milhões de brasileiros que não estão, que estão sabendo qual é o correto. E nós, que representamos essa população, que fomos eleitos para representá-la junto à República, não tomamos providência. E nós temos que tomar providência, porque essa coisa vai piorar, nós vamos atravessar momentos difíceis agora. Porque o que nasceu desse sentimento aí, que a turma chama, né,
de golpistas que não são golpistas, eu sempre friso, não concordo com a intervenção militar, mas morro defendendo o direito dessa gente de achar que pode ser isso sim. Então vai ficar essa planta aí, escolher melhor os seus senadores, escolher melhor os seus deputados. Já passou do limite, eu não sei mais o que fazer, a minha angústia é muito grande, porque eu sei que o Senado pode, o meu voto ajuda, mas no parlamento a gente é minoria, e no parlamento é voto, portanto eu tenho que me quedar, né? Quedar-me a maioria, quando a maioria decide que não quer, paciência, mas eu vou continuar dizendo aquilo que penso, intromissão. O Senado pode muito, muito, mas não pode tudo, e eles agem como se pudesse tudo. Eu aposto como se for uma separação de casal hoje, e ficarem brigando pelo gatinho, a mulher e o marido, eles vão decidir com quem vai ficar o gatinho, de tão intrometido que eles estão. Noronha, já volto a você, porque eu peguei um trecho da sua resposta para colocar esse novo tema no debate, mas deixa eu ouvir a deputada. Deputada, a senhora fez menção que depende muito dos líderes dos partidos e, obviamente, dos presidentes das duas casas. Nós temos os dois concorrendo à reeleição, mas temos, sobretudo na Câmara, a chegada de novos parlamentares, né? Todo mundo teve que renovar voto. No Senado, só um terço, digamos, é um pouco mais difícil, mas enfim. A senhora acha que há uma possibilidade de se entender que há um excesso contra a casa? Não é uma questão de oposição em situação de lulista ou de bolsonarista, é uma situação em que um poder está simplesmente relegando ao outro um poder menor, ou seja, uma condição de menor na República, que não é o que está previsto na Constituição. Pois é, Piotr, e eu acho gravíssima a situação, principalmente se a gente... Agora já estamos com o som. Pois não, então, deputada, pois não. Eu acho gravíssima essa situação, principalmente porque a gente percebe que realmente não é questão de ser direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, isso pouco importa. É afronta direito à liberdade de expressão, censura, autoritarismo, todos os parlamentares da casa têm que devolver isso. E eu acho interessante, no convite para a Comissão Geral, alguns parlamentares de esquerda assinaram, mas a gente percebia que a parte ideológica sempre fala mais forte. E o que está acontecendo aqui, principalmente quando a gente vê dois presidentes que são candidatos à reeleição, né, o senador Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira, que eles também estão com poder de fogo enorme. E quando a gente está falando, quando não há paridade de armas, onde muitas vezes o parlamentar é calado ou a compra de apoio é legítima, basta ver a última resolução que foi aprovada, que dá 1,5 bi para cada presidente de casa, né, para distribuir emendas. A gente percebe que está tudo muito comprometido, a gente precisa rediscutir a questão de relações de poder, relações entre os poderes, para que elas sejam harmônicas e que elas tenham equilíbrio, porque não há equilíbrio. Hoje existe uma ditadura do judiciário, isso sem contar que muitos parlamentares não abrem a boca e ficam quietos, porque tem processos, porque estão comprometidos junto ao Supremo Tribunal, porque é réu em alguma ação. Então, eu acho que realmente a gente precisa rediscutir esses parâmetros. Noronha, eu tinha te interrompido naquele momento, mas eu peguei exatamente o seu argumento para colocar essa outra discussão. Percebe esse ponto de vista? Eu entendo perfeitamente o que você disse, só que eu não consigo entender que um procedimento que era dado como, digamos, muito normal, um ministro do Supremo entendia que aquele não era um assunto para o Supremo, e ele simplesmente rejeitava, resolvam vocês. Agora não, eles aceitam quase tudo, ou dependendo de quem vem, tudo. Esse é o problema, não é só uma questão de... O que é danoso, tá? Eu concordo contigo, é danoso quando um parlamentar perde uma votação na Câmara, subverte a democracia e tenta conseguir ali uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Tá, mas a decisão final é sempre do ministro do Supremo, que pode dizer, não vou decidir sobre esse assunto, porque esse assunto não é meu. Mas eles se embrenham na discussão parlamentar. Piotr, a decisão, por exemplo, em relação ao teto de gastos, né, se o Bolsa Família faz parte ou não do teto, por exemplo, eu não vejo isso necessariamente como uma decisão interna corporis. Eu acho que isso é ver se houve o teto de gasto é uma emenda constitucional e o que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, decidiu é se isso constitucionalmente pode ser incluído dentro do teto de gastos ou não, né?
Esse é um ponto. A gente pode discordar dessa decisão, obviamente, porque se foi uma emenda constitucional que não está falando de cláusula pétrea, um entendimento óbvio é que a questão é constitucional. Por isso foi feito por uma emenda constitucional. E olha, Piotr, nesse caso em particular aí, os próprios R$ 400 que estavam previstos no orçamento, ele já estava previsto. O que se estava discutindo ali era a questão dos R$ 200, se ele deveria ser incluído fora do teto ou não. Então, eu acho que nesse quesito aí, há um certo exagero, sim, por parte do Supremo Tribunal Federal, porque, para mim, se você tem uma emenda constitucional definindo uma regra, um novo arcabouço fiscal, dizendo as despesas que devem ficar dentro do teto de gasto, e se isso foi tratado numa emenda constitucional, quis assim o parlamento, está perfeitamente de acordo com a norma, né? Agora, sem dúvida nenhuma, acho que também a gente não pode, por mais que a gente possa discordar, um ministro do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, ele não pode ser penalizado porque decidiu de uma forma A ou de uma forma B, mesmo a gente discordando dele. Porque senão, Piotr, esse pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, você imagina amanhã um deputado ou um senador ser penalizado por um voto que ele deu, né? Então, isso também é errado. Ele pode, o deputado ou o senador, ele pode votar perfeitamente conforme sua convicção. Então, o ministro Supremo também pode entender que isso é inconstitucional ou não, né? Então, é um debate muito interessante que a gente tem que ter e, quem sabe, eventualmente, tratando dessa questão das atribuições dos poderes, o próximo Congresso Nacional possa discutir isso de uma forma bastante aprofundada. Noronha, eu não tenho mais tempo aqui, mas a gente viu parlamentares sendo punidos pelo que eles disseram. E eles também têm inviolabilidade do que diziam. E por um ministro do TSE, ou seja, o que também é problemático por aí, né? Noronha, obrigado. Senador, obrigado mais uma vez. Deputada, obrigado pela gentileza da participação nesse debate aqui. A gente vai continuar discutindo porque a separação dos poderes é constitucional, está na Constituição e a gente precisa mantê-la.